Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais esse dia maravilhoso, esse dia de paz, esse dia de vitória que Deus tem para a sua vida, que Deus deseja realizar na sua vida, que Deus deseja impactar a sua vida. Deus deseja, meu irmão, que você o conheça, que você, se envolva com Ele, que você passe tempo com Ele, que você dê crédito à palavra dEle. Tem uma palavra muito triste lá em Isaías 53, que Jesus ele foi considerado, ele era o mais desprezado entre os homens. Às vezes eu vejo assim, pessoas hoje ainda desprezando Jesus. Como que se despreza Jesus? Não quer ouvir falar dele, não quer conhecê-lo, acha que, não, eu tenho a minha religião, mas eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Não, então, mas eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu caminho. Não é assim do jeito que você fala também não, Marcelo. Meu irmão, eu não estou falando de uma religião, não estou falando de caminhos, eu estou falando de Jesus. Será que você despreza Jesus? Será que você dá todo o crédito que Ele merece? Será que você o reconhece por aquilo que Ele fez na cruz por você, sem você pedir e sem você merecer? Jesus, ele escolheu morrer na cruz por você e por mim. E quando eu não aceito isso, quando eu desprezo isso ou menosprezo isso, o que acontece? Como é que eu vou ser salvo? Ah, pastor, eu sou salvo pelas minhas obras. Não é assim o que a palavra de Deus diz. Ah, pastor, mas eu não acredito na palavra de Deus. Ah, então é outra conversa. Então, infelizmente, nós não temos nada em comum, porque a minha vida é a palavra de Deus. A minha vida não é a religião, a minha vida é a palavra de Deus. E o que eu faço da minha vida e o que eu tenho procurado fazer com você é repartir, é compartilhar das verdades, dos princípios, dos valores que Deus tem para você, que Deus tem para mim. Há 13 anos atrás, eu escolhi, eu usei o meu livre-arbítrio para falar assim: Jesus, eu te quero. Jesus, eu não vou te desprezar mais. Jesus, eu não vou deixar você passar em branco na minha vida mais. Jesus, eu não quero mais ficar vivendo à margem de um caminho. Jesus, eu quero viver no caminho do Senhor. Eu não quero mais viver uma vida sem o Senhor. Eu quero a Tua palavra, eu quero te conhecer. Se o que está escrito aqui é verdade, eu quero experimentar isso na minha vida. Eu não quero mais ficar vendo a banda passar e tocar. Eu quero fazer parte dessa banda. Eu não quero mais ficar vendo o Senhor agir, abençoar, manifestar na vida de outras pessoas e eu continuar do mesmo jeito, questionando, murmurando, xingando, colocando culpa em outras pessoas. Não, Jesus, eu quero uma vida nova. E eu sei que a Tua palavra tem condições, eu sei que o Senhor tem condições de me proporcionar essa vida nova. Eu não quero uma vida torta. Torta a minha vida já estava. Eu tive um tempo na minha vida que foi um tempo de muita bebedeira, um tempo de usar droga, um tempo de muita farra, um tempo de mulheres demais da conta, um tempo de um caminho muito torto, um caminho muito fora daquilo que o Pai tinha para mim como filho. Até o dia que eu conheci Jesus, até o dia que eu comecei a entrar nesse caminho, nessa verdade, a minha vida começou a ter um sentido novo. Um dia desse lá na igreja, teve um irmão, nós estávamos conversando, Massa, e ele chegou para mim um dia e falou assim: eu estou fazendo não é nem uma reforma lá em casa, eu estou derrubando umas coisas e estou construindo outras. E ele comentou isso comigo e um dia ele fez um churrasco lá, como se fosse tipo a reinauguração da casa. E eu fui convidado e eu não perco um convite desse de jeito nenhum. E fui, ele nos serviu lá de uma forma excelente, estava uma delícia. Não só a comida, mas a comunhão, todo mundo ali, a família dele. E ali, meu irmão, eu falo isso, Deus sempre fala conosco. E Deus começou a me mostrar umas coisas, falar umas coisas. Eu tinha ido já na casa antiga do Márcio e da Luciana. E depois eu fui conhecer a casa nova. Eu fui conhecer a casa reformada, restaurada, a casa que tirou umas coisas e uma casa que colocou outros cômodos. Da mesma forma, eu conheci a vida do Massa e da família dele sem Jesus. E agora eu conheço a casa deles, a casa espiritual deles com Jesus. Eu fiquei sabendo de uns perrengues, de umas lutas, de uns problemas que eles passaram lá atrás. E agora eu vejo das vitórias que eles têm,
sabe? E isso abrangeu a família toda. Alcançou muitas pessoas ali, se for juntar todo mundo da família dele, que o evangelho alcançou, que Deus foi mudando a vida de um por um e foi alcançando a vida deles todos. Eu estou falando em 10, 12 pessoas. Meu irmão, Deus quer fazer da mesma forma com a sua vida. Ele quer derrubar umas paredes e quer edificar outras. Ele quer que você amplie alguns cômodos da sua vida. Quando eu cheguei naquela casa, eu falei, nossa, parece que é uma outra casa. Era a mesma rua, no mesmo número, mas era uma casa diferente. Construções novas, edificações novas, sabe? Uma churrasqueira nova, um lugar todo bonito, todo arrumado. Mas ali eu pude aprender algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A filha deles, a Tatiana, ela é arquiteta. Você acha que a casa foi feita de qualquer jeito? Ela tinha um arquiteto na família, você acha que, não, põe na mão de um pedreiro qualquer aí, e ele vai fazendo, ou não, vai fazer do meu jeito, do meu gosto, do jeito que eu acho. Meu irmão, a família sentou, a filha como arquiteta planejou uma planta nova, projetou um espaço novo ali e transformou numa casa nova, numa vida nova. E o que aconteceu ali? O pedreiro pegou aquela planta e começou a edificar em cima daquela planta, baseado naquela planta, naquela verdade, naquilo que estava na mão dele. Falei até verdade, mas era uma verdade. Ele não saiu nem para a direita nem para a esquerda. Ele seguiu aquela planta. Ele falou assim, aqui tem uma parede, então eu vou construir uma parede aqui. Aqui tem uma coluna para ser colocada, eu vou colocar uma coluna aqui. Opa, aqui tem uma coluna que eu não posso tirar. Eu não vou tirar essa coluna, senão a casa toda vai cair. Foi desse jeito que foi sendo construída aquela casa, que foi sendo reconstruída aquela casa, que foi sendo reconstruída aquela edificação ali. Da mesma forma, Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer da sua vida uma vida nova. Vai usar o mesmo lugar, a mesma casa, essa casa aqui. Quando eu nasci de novo, eu não me transformei numa outra pessoa, fisicamente falando, mas houve uma reforma lá dentro. Agora eu sou uma nova pessoa, mas no mesmo, vamos falar assim, no mesmo número, no mesmo endereço, eu continuo chamando Marcelo, eu continuo habitando nessa casa. O número, né? Quando Jesus entrou na minha casa, o número era número 20, acho que 28 ou 29. E hoje eu já estou no número 40 da minha idade, já indo para os meus 41, sabe? E a reforma ainda continua, e a restauração continua, e Deus ainda está me mostrando, fala, Marcelo, tira essas coisas da sua vida. E está me falando, Marcelo, construa essas outras coisas na sua vida. Meu irmão, a planta, olha aqui a planta, olha aqui o que está aqui. Essa daqui é a planta, é isso daqui. É isso aqui que eu e você precisamos seguir. É essa verdade aqui que nós precisamos seguir, porque se nós seguirmos isso, não vai cair. O que diz? Falo de cor porque é um dos textos que eu mais gosto. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades e deram com ímpeto contra aquela casa mas ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. O que é edificar minha vida sobre a rocha? É edificar minha vida ouvindo e praticando a palavra. É dar crédito a essa verdade. É aprender com essa verdade e construir a minha vida segundo essa verdade. Segundo o plano, a planta e o projeto do arquiteto chamado Jesus Cristo. Do meu lado ficou o quê? Eu sou o pedreiro, o servente, eu sou aquele que constrói. O material, o arquiteto é Deus, o material Jesus deu. O engenheiro é o Espírito Santo. E o pedreiro e o servente, aquele que vai pôr a mão na massa, sou eu, somos nós. Nós que precisamos edificar, meu irmão. Nós que precisamos crer, pegar esses materiais, essas verdades, esses princípios e colocar em prática nas nossas vidas e construir nas nossas vidas. Não tem como não dar certo, não tem como a casa cair, mas a Bíblia diz também nesse texto, aquele que ouve a palavra e não pratica é comparado a um homem bobo que construiu a sua casa sobre a areia.
E veio o problema, veio a adversidade e a casa caiu. Imagina se a Luciana, ela recebeu a planta da mão da filha, da Tatiana. A Tatiana fala assim, mãe, é desse jeito aqui. Ela contrata o pedreiro e fala assim, pedreiro, deixa eu te falar uma coisa. A minha filha, ela é arquiteta, ela é formada, ela pagou o preço, ela fez um sacrifício para se formar. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo bobagem que ela falou, viu? Faz do meu jeito. Olha aqui, ó, tá vendo essa parede que ela colocou aqui? Coloca essa parede não. Tá vendo essa coluna aqui, que ela falou que não é para tirar? Arranca essa coluna, porque essa coluna tá tirando aqui a estética do meu... Não tá do meu gosto. Arranca essa coluna daqui. E aí o pedreiro pega e faz. Do jeito que a mãe falou, e não segundo a arquiteta projetou. O que você acha que vai acontecer? Às vezes nós fazemos isso com a palavra. Às vezes nós temos tudo pronto na nossa mão. O material já foi pago pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo é o nosso arquiteto que fala, faz isso e não faz aquilo. Ele nos convence do pecado, ele nos convence do que é certo, nos guia à verdade. O Pai já fez tudo para nós, já deixou tudo escrito. E o que nós fazemos? Não, acho que não é bem assim não. Não concordo, não, acho até interessante, ficou até, no papel é até bonito, mas na prática é diferente. Um dia um irmão chegou e falou isso para mim. Ah, pastor, pode ser que esse evangelho funcione na tua vida, mas na minha vida, não é assim que funciona não. Eu falei, peraí, então você está falando que o evangelho de Jesus funciona para mim, não funciona para você? É. Falei, você está enganado, meu amigo. O evangelho de Jesus funciona para todo aquele que crê. Se você crê, vai funcionar. Se você não crê, não vai funcionar. Se você usar os materiais corretos, a casa não vai cair. Se você seguir a orientação do projeto, da planta, do arquiteto, do engenheiro, e colocar a mão no arado, colocar a mão na massa e construir, a tua casa não vai cair. E eu falo para você dessa mesma forma. Eu te chamo para construir dessa mesma forma. Amém? Daqui 2 minutinhos nós voltamos com a palavra do Senhor.